Nós somos a TI Server em Americana, São Paulo, empresa que presta suporte em tecnologia da informação. Nós vamos neste vídeo demonstrar a recuperação de arquivos de um backup após a ação de um ransomware. Vamos utilizar aqui um Windows Server 2022. Então vamos ao nosso vídeo aqui para vermos na prática como conseguimos realizar essa tarefa. Inicialmente vamos apresentar aqui a tela de gestão, de administração do nosso Acronis Cyber Protect Cloud. Nós temos aqui um plano de proteção que nada mais é do que uma definição de backup. Então nós temos aqui um backup definido para o nosso Windows Server, que é um backup que realiza a cópia da máquina inteira, nosso Windows Server completo. Esse backup ele é armazenado em nuvem. Ele repete a cada 60 minutos, quer dizer, de hora em hora, das 8 às 19, sempre de forma incremental. O que quer dizer isso? A cada hora nós temos um backup somente dos dados que foram alterados no nosso Windows Server. E aqui nós temos uma configuração de quanto tempo esse backup é mantido. Então nós temos aqui o backup, eles terão versões mantidas de 6 até 6 meses. Então, o que significa que nós conseguiríamos recuperar um arquivo ou até a máquina inteira de 6 meses atrás. Teremos também um ponto de backup de 4 semanas. Então, poderemos recuperar o backup até um ponto de 4 semanas atrás. Teremos também uma versificação diária, guardando por 7 dias. Então, poderemos recuperar uma situação de backup até 7 dias atrás. E durante o nosso dia, nós teremos, a cada hora, das 8 às 19 horas, nós teremos um backup incremental somente dos arquivos que foram alterados de hora em hora. E a criptografia ativada significa que se por algum motivo esse nosso backup for sair, né, da nossa empresa, for cair em mãos que não estão autorizadas a abrir esse backup, sem a senha não será possível esse usuário, essa pessoa abrir os nossos arquivos. Então, é uma garantia de proteção adicional aos nossos backups. Agora, então, vamos conferir como está essa gravação desses backups. Então, eu estou selecionando aqui o meu computador Windows 2022 Server, que é o nosso computador, nosso sistema operacional no qual estamos fazendo essa demonstração. Vou pedir aqui para ele mostrar quais são os backups que esse computador tem. E aqui nós vamos ver que hoje, ele começou a partir das 12h18, ele fez um backup completo. Significa que aqui, 9,71 GB, nós temos o nosso servidor Windows Server completo aqui, caso precisemos restaurá-lo, ou caso precisemos executá-lo em uma máquina virtual em nuvem. Esse daqui é um vídeo de outro momento, eu já fiz um vídeo anterior aqui mostrando a recuperação de desastres. Então é possível nós executarmos esse Windows Server nosso aqui em uma VM na internet. Para que isso seria útil? Imagine que o servidor da empresa sofre uma pane elétrica e fica inoperante. Não é possível utilizá-lo e vai precisar aí de algum tempo, horas ou dias, para colocá-lo novamente em funcionamento. Nós podemos executar esse nosso Windows numa VM, numa máquina virtual, na nuvem, e continuaremos tendo acesso ao nosso servidor. Então aqui às 12h18 ele fez esse backup completo, e aqui depois nós teremos de hora em hora um backup incremental, somente dos arquivos que foram alterados de hora em hora. Então esse é um recurso muito importante. Imagine que a empresa chegue às 16 horas e ocorra um pane no computador, no servidor, ou em algum arquivo, e a empresa não consiga recuperar esses arquivos e tenha que recorrer somente ao backup do dia anterior. A empresa perdeu um dia de trabalho digital. Então é um recurso importante que vai preservar horas trabalhadas.
Se considerarmos um funcionário, teremos uma determinada quantidade de valor, hora, dia. Mas quando consideramos outros setores, outros funcionários, esse valor pode ser bem alto. E às vezes representar aí um prejuízo que dificilmente se conseguirá se recuperar em alguns casos. Então é uma estratégia muito importante de backup. E nós vamos mostrar na prática aqui como essa estratégia de backup pode ser útil e é importante nos dias atuais, né? Que nós temos aí as condições digitais do mundo dos negócios hoje, muito vulneráveis, muito suscetíveis a questões de prejuízos, né, de incidentes cibernéticos. Então é uma política muito importante. Então nosso primeiro backup ele foi feito às 12h18 de forma integral, completo. Agora nós vamos aqui no nosso Windows Server 2022, em um vídeo anterior, eu fiz a demonstração de um script simulando o ataque de um vírus, de um malware, um ransomware, atacando o nosso servidor 2022, o Windows, que é esta máquina que eu estou mostrando. Antes de o Acronis ter interrompido a ação através da rede, o vírus ele conseguiu hackear, criptografar 6 arquivos nossos, que são esses aqui. Esses que estão aqui .locked, eles foram criptografados. A partir desse momento do sexto, o Acronis identificou que realmente era uma ação suspeita através da rede e ele bloqueou a permissão de gravação daquele Windows que estava realizando essa ação e assim preservou o restante dos nossos arquivos. Porém, esses 6 arquivos aqui eles foram criptografados de forma mais simples, a não ser que você queira perder muito tempo tentando recuperá-los de forma manual, levará muito tempo. Então, a forma mais rápida e precisa de recuperar esses arquivos é recorrendo ao backup. Então, aqui nesses arquivos, eles foram gravados às 10h57 da manhã, do dia 24, e o hacker, o vírus, ele atuou às 12h46. Então, o nosso backup, ele foi feito de forma integral às 12h18. O que demonstra isso? Que às 12h18 nós temos um backup completo dos arquivos não hackeados, os arquivos íntegros. Aí às 12h18 ele fez esse backup completo, o Acronis, e às 12h46 o vírus atuou nesses arquivos. Quer dizer, depois de termos feito um backup íntegro, o vírus atuou. Então é justamente aqui que nós vamos trabalhar para demonstrar a eficiência dessa política de backup. Então o que nós precisamos? Nós precisamos recuperar esses 6 arquivos aqui depois do horário das 10h57. Nós temos que voltar aqui antes das 12h46, que é o horário que esses arquivos estavam íntegros. E só queremos esses 6 arquivos. Não nos interessa mais recuperar esses outros. Então é 1, 10, 100, 101, 102 e 103. Esses 6 arquivos aqui precisam ser recuperados. E eu vou demonstrar aqui de forma simples como que é muito prático a gente recuperar isso daqui. Então vamos lá novamente para o nosso painel do Acronis. E eu vou demonstrar aqui. Vamos pegar esse arquivo de backup aqui às 16h18 e vou abrir ele para nós vermos como que está os nossos arquivos. Vamos lá então. Aqui ele vai pedir a senha para mim, porque é um arquivo criptografado e sem a senha. Desculpe, que ele não pediu porque eu já havia aberto anteriormente. Então ele não pediu. Mas a primeira vez que fosse abrir esse arquivo de backup, a senha seria pedida. Então vamos lá ver o nosso C2 ponto, nosso diretório rede, que é exatamente esse diretório aqui, olha, C2 ponto rede teste ransom. É aqui que está os nossos arquivos, teste ransom. Então veja só que interessante. Se nós pegarmos aqui esse backup às 16h18, o backup já traz os arquivos criptografados. Por quê? Porque esse backup foi feito depois que a ação do vírus ocorreu. Então veja só, isso daí no nosso dia a dia, o que ele representa para nós. Imagine que a empresa faz um backup somente
e todo dia ela sobrescreve esse mesmo backup. Se isso tivesse ocorrido e ela tivesse somente um arquivo de backup, ela teria sobrescrito o arquivo íntegro pelo arquivo criptografado pelo vírus. Ela não conseguiria recuperar esse arquivo pelo backup. Então, por aqui você já consegue ver a vantagem de você ter um controle de versão de backups. Então, esse horário 16 e 18 não nos serve para recuperar esse arquivo. Vamos pegar os... Desculpe. Vamos agora verificar esse aqui do horário das 13h18. Vamos ver como que está a integridade dos nossos arquivos. Vamos aqui em rede, teste ransom. E aqui nós vamos constatar também que este backup feito às 13h18 também não serve para nós. Por quê? Porque ele fez o backup dos arquivos criptografados, dos arquivos que já sofreram a ação do hacker. Então, para nós voltarmos à situação desses nossos arquivos aqui, antes das 12h46, obrigatoriamente nós precisamos de um backup de antes desse horário. Nós vamos encontrá-lo provavelmente nesse das 12h18. Veja que ele faz 1 por hora aqui, 12h18, 13, 14, 15, 16 e assim vai continuar. Porque eu configurei ele para fazer desta maneira, justamente prevendo isso. Eu não quero que a empresa perca um dia de trabalho. Eu não quero que a empresa perca 6 horas, 4 horas de trabalho. Eu não quero que isso aconteça. Porque a hora de trabalho de uma empresa é muito grande. Então, é muito melhor você investir no backup, em espaço de backup, para você garantir os arquivos da empresa íntegros e passíveis de serem recuperados, do que você correr um risco desse. É muito custoso isso, né? Então vamos aqui no horário das 12h18, pegar os C2 pontos, vou lá no diretório rede, teste ransom, e vamos ver como que estão nossos arquivos. Olha ele lá, 1, 10, 100, 101, 102, 103, todos estão íntegros. Então é esta situação que nós precisamos. Vamos voltar aqui então, no 2000 server. Então eu preciso recuperar 1, 10, o 100, 101, 102, 103. Vamos voltar aqui. 1, 10, 100, 1, 2, 3. Então eu preciso recuperar 1, 10, 100, 101, 102, 103. Esses arquivos aqui nós precisamos recuperá-los. Então como que nós podemos fazer? Veja bem, eu estou remoto aqui, operando essa ferramenta. Não precisaria estar dentro do Windows Server e nem dentro da empresa. Então estamos trabalhando aqui na internet, nessa ferramenta aqui no painel do Acronis Cyber Protect Cloud. Vou clicar em recuperar. Ele vai me dar a opção aqui. Ele vai exibir algumas possibilidades, né? Vamos ver aqui. Eu posso recuperar para o local original, ou seja, lá para o diretório do meu Windows Server, que está lá na empresa remota e eu não tenho acesso físico a esse servidor nesse momento. Ou eu posso colocar um local personalizado, não, quero recuperar em outro diretório, em outro lugar, para me ver esses arquivos e manualmente eu colocá-los lá depois. Então, há várias opções. Então, vou pedir para voltar no local original, vamos clicar em iniciar a recuperação. E aqui ele pergunta mais algumas opções para nós. Nós podemos substituir os arquivos existentes, substituir se o arquivo existente for mais antigo do que o nosso backup e não substituir arquivos existentes. Então ele não vai substituir para não causar nenhum equívoco que a gente não tenha ciência disso. E se necessário, reinicie a máquina. Reinicie a máquina. Não vai ser necessário reiniciar a máquina, porque estamos restaurando somente arquivos. E eu vou deixar essa opção aqui mesmo, para substituir se for antigo. Vamos clicar em prosseguir, ele vai iniciar a recuperação, e aqui ele vai dar o detalhe para nós da atividade. 1% completados, e aí vai indo. Status concluído, então ele demorou 2 segundos, segundo ele está dizendo aqui, e agora nós vamos conferir aqui no Windows Server 2022, se os nossos arquivos realmente estão aqui. E olha eles aqui.
1 docx, 10 docx, depois é o 100, 101, 102, 103. Olha o 100 aqui, 101, 102 e 103 docx. Então veja que os mesmos arquivos que foram criptografados, tínhamos perdido esses arquivos pela ação do hacker, do ransomware, através da rede, e através do nosso backup, com uma política bem planejada e com integridade, nós conseguimos restaurar. O Acronis, ele atuou em várias etapas aqui. Então ele atuou como antivírus, um EDR, um Endpoint Protection, protegendo o nosso servidor, interrompendo a ação do ransomware para que um prejuízo maior não ocorresse. Então esse prejuízo foi minimizado de forma mínima. Perdemos 6 arquivos e através do próprio backup que ele também realiza, nós conseguimos de forma quase automatizada aqui. Nós só precisamos nós precisamos somente analisar quais são os arquivos que nós gostaríamos de recuperar, e um processo só de clicar, ele restaurou para nós os arquivos lá no nosso diretório original. Então essa é uma demonstração bem objetiva, mas que aqui resume qual é a necessidade que uma empresa tem diante de um ataque de ransomware. O que a empresa precisa ter para recuperar os seus arquivos com segurança de um sinistro, de um incidente cibernético desse tipo. Caso a empresa só tenha um backup sempre, e esse backup for sempre sendo substituído, e um incidente desse ocorrer, se ela não tiver backup de dias anteriores para a recuperação dos seus arquivos, praticamente é impossível ela conseguir recuperar esses arquivos criptografados de uma ação dessa. Então o backup, ele é tão importante quanto os próprios arquivos que a empresa possui. Então não podemos sermos assim negligentes, né? Nós precisamos dar atenção a essa questão do backup. Então, finalizando aqui, nós somos uma empresa com suporte especializado para Linux e Windows. Nós monitoramos de forma ativa e com resposta a incidentes, como esse caso aqui que nós mostramos. Nós trabalhamos com licenças Kaspersky corporativo, inclusas já no nosso suporte. Então a empresa não precisa comprar licença do Kaspersky, e trabalhamos também com as licenças do Acronis, Cyber Protect Cloud inclusas. A empresa também não precisa comprar licenças do Acronis. Onde usar um, onde usar outro? O nosso suporte ele é sempre direcionado para o melhor para a empresa. Então haverá situações e sistemas operacionais onde o Kaspersky será mais apropriado. Existirão outros sistemas operacionais onde o Acronis poderá ser utilizado. Então nós fazemos esse suporte e nós vamos indicar sempre a melhor solução para o cliente, para a empresa. Trabalhamos com pagamento mensal sem alto investimento inicial. Nós atuamos em empresas que têm a sua equipe de TI interna, apoiando essa equipe, ou empresas que não têm a TI interna, nós fazemos esse serviço de forma terceirizada, remotamente, em todo o Brasil, e se for na região de Americana, quando necessário, também fazemos o presencial. Especialistas com mais de 20 anos no mercado, nosso foco é em continuidade de negócio. E aí uma pergunta que nós podemos fazer aqui, né? Quanto valem os dados de um dia de trabalho na sua empresa? Então, às vezes a gente fala assim, é muito caro o serviço de backup, né? Mas aí a outra pergunta, quanto vale um dia de trabalho? Se um servidor sofrer uma pane ou algum sinistro que o torne inoperante, em quantos dias esse servidor volta a funcionar? Esses dias parados representam o que para a empresa? Então tudo isso a gente precisa analisar, porque hoje
muitas vezes dependendo do período em que a empresa está trabalhando, né? No período que estamos no mês, um dia parado, 2 dias parados, representa um prejuízo muito grande. Hoje é dia 24 de dezembro, estamos trabalhando continuamente, trabalharemos Natal, Ano Novo, não paramos, não iremos parar. Então, precisando, nós estamos aqui. Aqui está o nosso contato, nosso WhatsApp e o nosso site. Querendo ter mais informações, ou um orçamento, ou simplesmente conversar conosco, é só entrar em contato por uma dessas duas formas. Então, por hoje, o nosso vídeo é esse aqui. Aguardem por mais vídeos, faremos mais demonstrações, sempre de funções muito úteis e essenciais para a empresa, com vários sistemas operacionais, vários produtos, e postaremos sempre aqui no nosso canal. Então, até o próximo vídeo.